Vinheta de abertura. Meio ambiente por inteiro. Uma animação mostra o desenho de um átomo que se transforma no planeta Terra. Imagens de trechos de vários programas que foram exibidos durante o ano, mostrando árvores, elefantes em um zoológico, pessoas catando lixo em um lixão e trabalhando em um centro de reciclagem, mostramos dezenas de iniciativas, uma gente pilha que de tem feito papel a sendo diferença pesada para em um uma planeta balança, mais limpo. crianças brincando de subir em uma árvore, Muitos e projetos conhecendo saíram um do galinheiro, papel. água Guardiães da saindo de natureza uma mostraram a torneira importância de e um preservar os recursos reservatório com naturais nível de para água garantir baixo. uma vida melhor às futuras gerações. A cada semana, mostramos um desafio diferente que a natureza enfrenta. Alguns temas se repetem pela relevância e urgência de medidas de proteção. Um exemplo, o Cerrado, Imagens da vegetação considerado do o coração Cerrado, do país. mostrando várias árvores, uma trilha de terra no meio de uma mata. O Cerrado é o segundo rios e maior lagos. bioma brasileiro, presente em 8 estados. Corresponde a mais de 20% do território nacional. É a maior savana do mundo em biodiversidade. Fonte de novas pesquisas e descobertas, o Cerrado sofre mais devastação que a Amazônia, informa o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que monitora nossas florestas por satélite 24 horas por dia. A destruição do Cerrado Imagens está de uma área de relacionada ao lavoura, agronegócio. mostrando máquinas Monoculturas agrícolas, como uma soja, por plantação exemplo, de soja invadem e sistemas milhares de de hectares. irrigação na plantação. A vegetação nativa perde espaço para o alimento. Boa parte é exportada. Segundo especialistas, mais de 50% do bioma já foi devastado. Esse 50%, ele não é muito maior. Paulo Porque Fiuza, quando você fala que é ambientalista. 50%, Ele você está pega ao lado as de uma árvores mata. que o satélite pegou. Mas a vegetação, nós vemos aqui, nós temos vegetações arbóreas, rasteiras, que fazem parte desse sistema, que foram subtraídas. O Brasil é a maior As potência imagens ambiental do mostram planeta. rios e lagos, a Mais rico vegetação em do biodiversidade, cerrado mais rico e em algumas recursos hídricos. plantações. Nós temos um papel fundamental neste equilíbrio. E você ter o centro do Brasil, o centro dessa potência ambiental, sendo destruído, como está sendo, no ritmo que está sendo destruído, você tem realmente um impacto que não acontece apenas no Cerrado, mas nos outros biomas também, que o Cerrado tem um papel de interligação muito importante entre os biomas. No primeiro programa desse ano, mostramos uma iniciativa do Instituto Brasília Ambiental, o IBRAM, Letras na órgão tela. de fiscalização Programa ambiental exibido do em Distrito janeiro Federal. de 2018. 5.050 As imagens mudas mostram foram áreas de plantadas como reflorestamento, compensação onde pelo mudas corte de foram plantas plantadas nativas e estão durante a se explosão desenvolvendo. imobiliária na cidade. Foram 118 árvores nativas do Luiz Cerrado, Fernando da Silva, 201 gestor árvores florestal exóticas do IBRAM. Cerrado. Ele está Derrubadas. conversando com o Derrubadas. apresentador em A uma área de compensação vem exatamente reflorestamento. para contrabalancear isso. Isso, porque a partir do momento que foram suprimidas essas árvores, né, elas exerciam algumas funções ambientais, né, elas contribuíam com o microclima, serviam de abrigo para a fauna, alimentação da fauna, enfim. São vários serviços ambientais, né, que foram perdidos junto com elas. O cálculo é simples. As imagens a cada mostram árvore uma área nativa de derrubada, reflorestamento 30 ao lado de uma mudas área devem urbana. ser plantadas. Para as espécies exóticas cortadas, 10 nativas precisam ser cultivadas. Assim, estabelece o Decreto Letras na Distrital tela. Decreto Distrital número 23.585 de 2003. 23.585 Detalhe, de o 2003. custo é de inteira responsabilidade As do imagens empreendedor. mostram uma árvore e uma área de reflorestamento Foram ao lado de uma plantadas área 30 urbana. espécies de mudas nativas do Cerrado em 3,5 hectares de área. As principais são angico, As ingá, imagens mostram jatobá as e espécies ipê. citadas. Quase As 11 imagens meses mostram a área de depois, voltamos ao reflorestamento, local. mostrando as Convidamos o mudas que Luiz foram para analisar a plantadas área. se desenvolvendo. Será que do começo do ano para cá, o resultado foi positivo? O que a gente consegue ver é que as mudas ainda não estão tão desenvolvidas, né, mas está dentro do que a gente esperava, né. A gente vê algumas espécies que se desenvolveram mais, né, mas a maioria ainda continua baixinha, mas é característica da vegetação do Cerrado, né. A vegetação do Cerrado é composta por árvores de crescimento bem lento mesmo, né? Elas desenvolvem primeiramente a raiz, né, em busca de água e nutrientes, para depois desenvolver a parte aérea. É importante reforçar o que disse o especialista. Se a gente dividir a tela para mostrar As o começo imagens do ano mostram e a agora, diferença entre não há uma janeiro de grande diferença. 2018 e hoje, mostrando O que as vemos de mudas floresta já é cresceram apenas um uma pouco. parte do bioma todo. A força do cerrado está nas raízes, que podem chegar a 10 metros de profundidade, que se alastram em busca de umidade. Uma vegetação com a cara do cerrado mesmo. Daqui a quanto tempo?
A gente espera que daqui a 15, 20 anos somente a gente vai conseguir ver realmente um cerrado aqui, né? Mas com 3, 4 anos a gente já consegue observar que está tendendo a chegar a esse tipo de vegetação. Cuidar de uma planta exige dedicação. Imagens do Luiz fala de um caminhando ao ponto lado positivo. das mudas e Milhares de verificando a mudas foram para vegetação. a terra. A maioria sobreviveu. Você vê que a maioria das mudas estão aí, né? A equipe está fazendo manutenção no momento, vai fazer o replantio das mudas que morreram, né? E é normal, né? Dentro de qualquer ser vivo, né, acontece a mortalidade. Aparentemente está dentro do esperado. O projeto de Imagens plantio da de área árvores de nativas reflorestamento, exige mostrando manutenção, as mudas que foram principalmente no plantadas primeiro e ano. técnicos cuidando Técnicos da área. acompanham de perto. Hoje, esses homens estão fazendo a roçagem e o coroamento das mudas para evitar a competição das espécies com o capim exótico que ocupava o local. Nesse primeiro momento, isso é fundamental. As mudas ainda estão muito pequenas, né? E esse capim pode abafar, evitando que chegue a luz solar, né, nas folhas das mudas, que isso que é fundamental para a planta se desenvolver. Então a gente faz essa roçagem, esse coroamento para, né, favorecer o desenvolvimento da muda. Posteriormente, sozinha, ela já vai estar maior do que o capim e conseguir se desenvolver sozinha e até abafar o próprio capim para que ele saia daqui, que é o desejável. Algumas espécies se desenvolvem mais rápido, outras nem tanto, cada uma tem suas características. É precoce, muito recente, ou a gente já consegue falar em algum benefício ambiental com o plantio dessas mudas? A gente vê que a área está mais preservada, né? Imagens a população da área de percebe, reflorestamento. Né, o poder público tomando de conta desse espaço, vê a manutenção, equipes passando Imagens por aqui, dos técnicos né? cuidando da área de reflorestamento. Então a própria população começa a ver o parque com outros olhos, né? Não é mais aquele matagal abandonado, é uma área de parque, de preservação que está sendo cuidada pelo poder público. Para quem faz reflorestamento, Imagens da área de 2018 foi um ano bom. mostrando as A mudas chuva plantadas. ajudou nesse processo. Agora, por exemplo, está chovendo, a gente não pode nem reclamar porque faz muito bem para essas plantas. Exatamente, né? Favorece demais. Esse ano foi ótimo por isso, né? Choveu bastante, né? Choveu praticamente o ano todo, a gente teve uma incidência bem menor de incêndios no DF esse ano do que em anos anteriores, justamente por causa disso. A gente teve um período de estiagem mais curto e isso favoreceu demais o desenvolvimento das mudas. As imagens mostram a área de Um caso de reflorestamento sucesso, e as mudas que foram exemplo a plantadas. ser seguido. Que a gente consiga continuar fazendo novos plantios, né? Para poder replantar o DF, né? As imagens mostram um apresentador em uma horta urbana ao lado de alguns prédios. Pode ajudar a resfriar o planeta. A gente volta já. Vinheta de fechamento de bloco. Vinheta de abertura de bloco, meio ambiente por inteiro. As imagens mostram o sol e algumas nuvens no céu cada vez mais e um mapa aquecido, dos Estados com Unidos incêndios mostrando a área da devastadores, como o Califórnia último que que sofreu destruiu com florestas incêndio da recentemente. que Além deixou de uma centenas foto de mostrando os desaparecidos estragos que o e fogo cerca fez no de 100 local. mortos. Cuidar da natureza nas cidades. As imagens mostram para áreas resfriar verdes o no meio ambiente das cidades, passou a ser o uma trânsito de necessidade veículos nas ruas, emergencial. uma área verde e um lago perto de alguns prédios e pequenas A plantas em ideia é apartamentos. plantar uma árvore onde for possível. E se a área for pequena para espécies mais vigorosas, a chamada horta comunitária urbana também resolve. Criar ilhas verdes nas cidades é um projeto simples. Imagens de que hortas exige comunitárias, duas de coisas pequenas básicas, plantas e árvores. além da área disponível: vontade de plantar e tempo para cuidar de tudo que brotar. Antes Imagens de da nossa horta segunda visita urbana do ao ano lado de alguns a uma prédios. horta urbana em uma cidade satélite de Brasília, vamos conhecer o projeto de um homem apaixonado por mudas e terra, a 4 quilômetros da esplanada dos ministérios. A nossa primeira parada Bob de nesse tema Souza, de natureza Brasília, urbana, Distrito é Federal. no centro de Brasília. Ele está em uma na horta área urbana sudoeste. ao lado do Sr. José Augusto. José Augusto é o homem dessa horta aqui. O senhor estava comentando comigo que o senhor planta mais ervas aromáticas, Medicinais também. medicinais, né? É. Essas outras coisas, tipo um coentro, uma cebolinha, Sei. uma salsa. E os passarinhos, eles vêm aqui, se alimentam, Vem aqui, tem fazem a muito- festa? Fazem a festa. E o senhor com eles, como é que o senhor reage? Não, tranquilo, são meus parceiros. A gargalhada de José Augusto tem um motivo. Imagens da Os horta pássaros urbana não mostrando as permitem plantas que são hortaliças cultivadas cresçam no nessa local. área. Mas o apetite das aves
não mexe com imagens o do Sr. José Augusto e do apresentador Ele caminhando na horta plantio urbana. De ervas aromáticas, imagens de ervas como hortelã que são plantadas na horta comunitária e de um passarinho no galho de uma árvore. Anos e o manejo imagens da horta urbana. Os vizinhos, aos poucos, vêm se aproximando do projeto com pequenas doações. Alguns, não são todos, né? Acho que uma meia José dúzia, Augusto máximo, de Oliveira, eles aposentado. Participam, às vezes traz um saco de adubo, às vezes traz uma semente, uma muda, mas a mão de obra é toda comigo, né? Quem põe a mão na terra é o senhor? Sim, quem suja a mão sou eu. Além das imagens da horta urbana mostrando algumas árvores frutíferas junto dela. Eu estou vendo aqui, por exemplo, O apresentador aponta para o pé de jabuticaba, que é mostrado pelas imagens, né? e também as outras árvores frutíferas citadas. Temos limão, certo. Temos aqui atrás um maracujá. Ali na frente nós temos também mais limões. Eu vi uma mexerica também ali. A mexerica. Nascendo. Mais acolá tem uma carambola. Andando pelo terreno, as imagens mostram um pé de mamão e a horta urbana. Cuidado de plantar árvores em número suficiente para não sombrear os canteiros. Homem criado em fazenda, ele sabe, sem luz direta, poucas espécies sobrevivem. Imagens do José Augusto despejando um pacote com algumas sementes em sua mão. Sementes de beterraba. Ele abre o pacote e mostra pra gente o tamanho do que vai ser enterrado no canteiro. Agora chegou o momento do plantio de beterraba. O senhor José Augusto está preparado aqui, eu vou abaixar com ele para aprender como é que... O apresentador se abaixa ao lado do José Augusto, que pega as sementes de beterraba e joga em cima da terra. De forma meio que... aleatória, né? Aleatória, desorganizada. Aí quando ela nasce, que ela adquire assim, um certo tamanho, aí a gente faz o que eles chamam de raleamento, né? Aí tira as mais fraquinhas. Aí tira as mais fraquinhas e deixa só aquelas que estão mais fortes, num espaçamento ideal, certo. E aí deixa ela crescer. Agora, imagens ele do José fecha Augusto cobrindo as sementes com terra. Os brotos começarão a surgir. Terminado o plantio de beterraba, vamos para o imagens sul, de uma a horta 16 comunitária. quilômetros de Brasília. Estivemos aqui no começo Letras do ano. na tela, A programa área exibido em janeiro de 2018. E os brotos As imagens mostram a horta comunitária e várias pessoas trabalhando lá. Quase um ano depois, o projeto cresceu. A nossa segunda parada é uma horta comunitária Bob de verdadeira. Souza, Guará 2, Distrito Federal. Ele está na horta comunitária ao lado do senhor Nicodemos. O raizeiro daqui é o senhor Nicodemos de Jesus. Há quantos anos que o senhor está nessa horta aqui, senhor Nicodemos? Essa horta aqui, agora recentemente vai fazer 2 anos que começamos essa horta. Eu, o Carlão, a Day e meu filho, e a Simone. Quantas pessoas da comunidade? Eu estou vendo bastante gente por aqui hoje. Normalmente, quantas pessoas são atendidas nessa horta? Cadastrado aqui, nós temos 128 pessoas na horta. Aí eles ficam revezando para vir aqui, né? Nicodemos de Jesus, tem 26 raizeiro. pessoas aqui. Aí essas 26 pessoas vão ajudar a plantar e vão colher, né? Vão colher e receber seus alimentos. As imagens mostram pessoas pegando alimentos que foram plantados na horta. Há vários canteiros, mas o diferencial dessa horta... As imagens mostram alguns voluntários e o senhor Nicodemos cuidando da horta comunitária. Mais de 60 espécies do Brasil todo. Esse conhecimento vem de longe, de alguns séculos. Eu estou com 74 anos. Eu mexo com raiz desde os 14 anos, que eu aprendi isso com a minha mãe. Então já é uma referência de quase 200 anos. Quase 200 a mais de 200. Minha mãe morreu com 75, somando com o meu dá 150. Minha avó morreu com 90, então dá mais de 200 anos de referência, né? As imagens mostram o senhor Nicodemos caminhando na horta, carregando uma caixa com algumas das plantas colhidas por ele. A erva medicinal, que o pessoal não sabe usar. A erva medicinal, somente a caseira, ela tanto cura como mata. Vou te dar um exemplo de 2 aqui. A losma, que tem ali, ó, aquela margosa. Sim. A pessoa não pode fazer o chá de losma muito forte. E a pessoa que estiver gestante não pode tomar chá de losma, porque ela é abortiva. Sim. Igual o carquejo, que é bom para curar, mas todo chá que você fizer com excesso... Imagens de voluntários cuidando da horta comunitária. 2 pesos e uma medida. Os 2 pesos é a água e a medida é a raiz.
Senhor Nicodemos, o apresentador aponta para um pé de couve que o senhor Nicodemos mostra e explica a origem da planta. Ela cresce a 4 metros de altura, parece o quê? Um bambu. Essas mudas aqui são filhas dos pés que estão na casa do meu irmão na Samambaia, que está com 4,50 metros. E como é que pode colher a folhinha de cima? Ele está colhendo ele fez um gancho num pau assim, né? E puxa com o gancho e a folha cai embaixo. Imagens do senhor Nicodemos colhendo couve na horta e do apresentador conversando com a Day. Conversamos com a Day Ribeiro, uma das fundadoras do projeto. Ô Day, tô vendo que a multidão aqui tá com uma vontade de colher e de plantar incrível, né? Começou que horas aqui hoje? Começamos por volta de 9 horas, mas eu Day cheguei às 9, que é o horário engenheira ambiental. Ela está na horta comunitária conversando com o apresentador. Trabalhando ou esperando? Trabalhando. Já chega, cada um já sabe mais ou menos o que fazer. Porque quando você começa a ficar um pouco mais antigo, você já começa a pegar o ritmo de horta. A cada 15 dias, as imagens mostram a horta comunitária e os voluntários trabalhando. Tem gente de várias idades, todas com o mesmo objetivo. As imagens mostram várias famílias na horta comunitária, inclusive algumas mulheres com crianças de colo e crianças pequenas andando pela horta. Umas às outras. Imagens da menina cuidando da horta. Há 4 anos no Guará 2, mas só agora descobriu a horta. O que você está gostando mais aqui nessa horta? Bom, eu acho que é Marieva muito bom Reis, a gente comer 10 anos. Os produtos orgânicos, né, que fazem muito bem para a saúde. Eu acho que é divertido, né, ajudar na horta, porque depois vai tudo para nossa mesa. Então eu acho legal colher o que você vai comer. Eu tô vendo você mexer aqui com o matinho. Você tá fazendo o quê? Você tá limpando aqui? A menina está abaixada, arrancando algumas ervas daninhas que estão perto de alguns pés de cebolinha. Pelo que eu entendi, eu tô tirando as ervas daninhas em volta da cebolinha, que é para ficar bem bonitinho. Assim, a gente chama a família, a gente não chama só as pessoas. A gente faz o convite para as famílias, que a gente acredita nisso. Se a gente, uma criança que imagens convive no da espaço, menina em contato e de com a outros natureza, voluntários amanhã ela cuidando vai da estar horta. muito mais sensível, por exemplo, quando vê um desmatamento. Não é? Quando ela vê uma poluição, ela fala, como assim que isso está acontecendo? Isso não pode, porque enraizou. Né? Ela cresceu junto com aquela convivência e quando ela está adulta, ela fala, não, isso aqui é um valor para mim. Eu não vou poluir, eu não vou desmatar. E aí sim a gente colocou uma sementinha no coração e amanhã a gente vai colher tudo isso. Uma semente dentro da semente. Uma semente dentro da semente, é isso. Boa. As imagens mostram uma escola onde tem uma grande área verde e um projeto pedagógico que leva a natureza em consideração. Totalmente inspirada na natureza. Vinheta de fechamento de bloco. Vinheta de abertura de bloco. Meio ambiente por inteiro. Imagens de uma escola que é cercada por muito verde, mostrando a estrutura da escola, desenhos e cartazes nas paredes das salas, crianças brincando no parquinho que é feito com bambu. Sempre foi assim com todos os alunos, da creche ao fundamental. Nada aqui escapa da inspiração do planeta. Quando Letras na tela, programa exibido em janeiro de 2018. As imagens mostram obras sendo feitas na escola. Com eles, imagens das crianças da escola aprendendo a fazer tinta com materiais sustentáveis. Na rotina pedagógica. Até o borboletário. As imagens mostram o borboletário da escola e a rádio da árvore, onde algumas crianças estão fazendo a programação da rádio. Com a ajuda dos professores. Daqui a pouco vamos falar desse projeto e do lugar para o manejo das borboletas. Imagens de um cartaz na entrada da rádio onde está escrito "Silêncio, estamos gravando". Antes, vamos entrar em uma sala das crianças brincando em um parquinho onde os brinquedos são feitos com bambu. Como eu disse no começo do bloco, as crianças aprendem a perceber a natureza. Por exemplo, as imagens mostram vários desenhos feitos pelas crianças. Que tipo de cor representaria um dia frio? Quais os tons do arco-íris, das nuvens? Aqui, o tempo tem cor, imagens das crianças em uma sala com uma professora. Dos Santos e até outros alunos da escola, imagens de desenhos feitos pelos alunos retratando árvores frutíferas. Muito sabor. Manga, amora, framboesa e carambola.
as árvores de fruta, né, aqui fazem parte do dia a dia Priscila da escola. Bonvino, professora. Então, eles estão muito Ela acostumados está a sentada em conviver uma com mesa frutas, né, ao lado de com os um pés de aluno fruta. Então, faz parte conversando da com o nossa apresentador. rotina. Então, como que eles estão sempre no quintal, eles sabem quando que uma fruta está madura, quando não está. Eles conseguem, por mais que eles às vezes tenham que se controlar, porque eles querem tanto pegar as frutas que às vezes eles pegam até verde a fruta. Então, uma regra que a gente tem aqui na escola é não tirar as frutas verdes dos pés, né? Aí As surgiu a imagens ideia de mostram criar um cartaz em uma calendário para parede as com frutas. um calendário com Os o meses nome dos do ano meses representam e a desenhos safra das de árvores espécies. que dão frutos Checar naquele o mês. pomar é uma Imagens tarefa de uma bem professora saborosa. colhendo frutas A gente com faz um alunos passeio, na né, Rafa, escola. pelo quintal, e aí a gente procura quais são as árvores que estão com as frutas maduras. Então, quer dizer que está na época daquela fruta. Então, para a gente saber sempre, a gente faz esse passeio e aí a gente coloca aqui no nosso calendário de frutas, cada criança desenha um pé de fruta e a gente coloca no calendário para a gente saber quais são as frutas que estão maduras no nosso quintal que a gente pode comer. Qual é a época da fruta, né? Imagens da parede onde fica o cartaz com o calendário das frutas e com os nomes dos alunos de uma turma. Caliandra. A capa representa uma Imagens de uma floresta. obra feita pelos alunos, obra representando uma floresta em uma Ideia folha deles. de papel, Todo através da capa de colagem livro de da vida, a gente folhas fala, e galhos. como vocês querem fazer? E aí eles tiveram ideia, vamos fazer as árvores da nossa escola. E aí a gente falou, como a gente pode fazer essas árvores, então, sem ser desenhando? Eles, vamos pegar galho, vamos pegar não sei o quê. Então, eles tiveram as ideias, a gente foi para o quintal, eles O recolheram as apresentador folhas, mostra a colagem recolheram feita as pelos graminhas, alunos, e aqui representando a única coisa as que a gente árvores colocou da de fora foi escola. o palitinho. E aí eles que montaram. Vamos ler um pedacinho desse diário, nas palavras de Valentina, para o dia 14 de agosto de 2018, uma terça-feira. Bob de Hoje, Souza, a gente Brasília, fez Distrito biscoito de Federal. chocolate sem O leite, apresentador com segura leite o de diário amendoim, feito pelos com alunos e lê pedacinhos uma de das chocolate, páginas. óleo de coco, farinha de trigo. A gente foi misturando. Teve canela, açúcar mascavo e cacau e fermento. A gente colocou no forno, ele saiu muito quentinho. Usamos formas para colocar no forno para não queimar embaixo. Fomos para o quintal e passamos protetor. Bacana, né? As imagens mostram duas meninas Agora da vamos escola conversar conversando com duas com o alunas do apresentador Fundamental. em uma área O assunto aberta, é sério. próximo ao borboletário. Dissemos, há um ano, a escola tinha um projeto de construir o borboletário. E construiu. Ao fundo, naquela estrutura geométrica. As imagens parecia mostram o correto, borboletário só ao que não. fundo, de onde As está duas o meninas apresentador e participaram as de um meninas. movimento na escola em defesa Imagens da de uma liberdade das borboleta borboletas. pousada em uma planta. Helena, por que aquela estrutura não é mais um borboletário? Porque se fosse um borboletário... Helena Marques, 6 Iria anos. ser uma prisão para as borboletas, né? E aí a gente decidiu que não era mais. Tem gente que ficou bem triste, outros que ficaram bem felizes. E a gente foi uma das que ficaram bem tristes. Porque a gente gostaria muito de ter. Só que depois a gente foi entendendo que seria uma prisão. E aí a gente ficou começando a pensar no que seria pra gente. Como seria pra gente se a gente fosse presas lá. Boa reflexão. As imagens Helena, mostram a que tem estrutura do apenas borboletário, 6 anos de onde idade. hoje tem algumas que nós mudas temos de lá dentro plantas. hoje? Hoje a gente tem flores, Emanuele Santana, 6 anos. pé de arroz, alface, beterraba, várias coisas. Ô, Helena, e as borboletas passam por lá, mas elas continuam convivendo aqui na escola? Sim, elas continuam convivendo aqui na escola, porque aqui tem um monte de flores, né? E aí tem flores em um monte de lugares. Pra lá tem, em um monte de lugar, né? E aí, o que ela disse, arroz, tá errado. Não tem arroz. Tem alface, Imagens do beterraba borboletário, onde atualmente tem algumas mudas de plantas feijão em cima de algumas mesas. É sempre importante fazer a correção do texto, porque o borboletário é coisa muito séria. As imagens Vamos abrir mostram o manual de documento. montagem Quase do um processo borboletário que foi feito pelos encaminhado alunos, à com direção muitos da escola desenhos e alguns em defesa textos. das borboletas livres. O começo mostra como se monta um habitat para os insetos. Falam da alimentação O apresentador dos bichinhos, passa da as folhas do procriação, manual. E ao final temos o parecer dos alunos da turma Saputá. Fizemos uma O assembleia apresentador e lê uma das decidimos que é folhas do melhor manual. não construir o borboletário.
Algumas crianças queriam que tivesse borboletário, porque seria muito legal poder visitar as borboletas todos os dias e protegê-las dos predadores. Mas nós achamos que o borboletário parece uma prisão para as borboletas. Podemos tirar o sombrite para subir na estrutura ou fazer um viveiro de plantas. Depois disso, os alunos assinam As imagens mostram os desenhos que os alunos fizeram deles mesmos embaixo dos seus nomes, Emanuele, como se fosse uma assinatura. Francisco, José Hugo e Helena. As imagens mostram um cartaz onde está escrito "Silêncio, estamos gravando", da Rádio Árvore, e um dos alunos usando um computador. Tema de um programa. As imagens mostram um borboletário e alguns alunos na rádio. Está ouvindo de manhã, boa tarde para quem está ouvindo. As imagens mostram borboletas pousadas sobre folhas e plantas. Nós, crianças da turma Saputá, fizemos uma assembleia e decidimos que é melhor não construir o borboletário. As imagens mostram elefantes em um zoológico e pessoas vendo o animal, um lixão onde pessoas estão catando lixo, um centro de reciclagem, água saindo de uma torneira, um reservatório de água com nível baixo e as nuvens no céu sobre uma área verde. Acesse também o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até a próxima! Vinheta de encerramento. Produção Paulo Lobão. Reportagem Bob de Souza, Leonardo Ferreira. Edição de texto Bob de Souza. Cinegrafia Harry Góes, Lúcio Ribeiro, Luiz Guilherme, Paulo Dutra. Assistência técnica José Hilde, Josenildo Júnior, Juvenal Alves, Thiago Marques. Edição de pós-produção Paulo Mendonça, Rafael Pinheiro. Videografismo Leonardo Veloso. Núcleo de programação Rosa Oazen. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Tatiana Coclar. Coordenação de TV e Rádio Rimac Souto. Supervisão Secretaria de Comunicação Social STF. Realização TV Justiça.